Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso devocional na carta de Paulo aos Colossenses, olhando agora o versículo 9, primeiro capítulo 1, versículo 9, até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança nos santos na luz. Esse trecho é um trecho importante porque Paulo, se dirigindo aos irmãos de Colosso, ele faz algo muito parecido com o que ele faz na carta aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele diz: eu oro por vós, e ele então indica quais eram os pedidos que ele fazia a Deus pelos irmãos da igreja de Colosso. E aqui ele diz três coisas que ele pedia a Deus. Ele diz que pedia a Deus que os irmãos transbordassem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, que os irmãos vivessem em íntima comunhão com o Senhor, a tal ponto de entenderem qual era a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, como está também lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, que ele diz que os irmãos, ao invés de se conformarem ao mundo, ou seja, ao invés de imitarem o mundo, viverem de acordo com o mundo, os irmãos deveriam viver de acordo com Deus, se entregando inteiramente a Deus, e isto resultaria num conhecimento da vontade de Deus. E aqui ele diz a mesma coisa: eu oro para que vocês tenham acesso a um pleno conhecimento e entendimento da vontade de Deus. Mas ele não ora apenas por isso. Ele diz: eu oro também para que vocês recebam a sabedoria do Senhor, que é a sabedoria de Deus e o entendimento espiritual. Lá em Efésios, a ideia de entendimento espiritual tem a ver com iluminação do Espírito Santo, para que eles pudessem entender as Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia é um livro de forma literária, ele precisa ser lido obedecendo a gramática, obedecendo a sintaxe. Isso é muito importante, conhecendo o contexto histórico para poder se entender a mensagem, mas acima de tudo é preciso que os olhos espirituais estejam abertos, que haja iluminação do Espírito Santo. E aqui Paulo diz: eu oro para que essa igreja seja uma igreja que tenha essas três coisas, que seja uma igreja que transborde no conhecimento da vontade de Deus, que seja uma igreja sábia, ou seja, que todos vocês sejam sábios, e que vocês tenham iluminação do Espírito Santo. E quando ele diz que pede isso a Deus, Paulo era um homem que gostava muito dessas argumentações, e ele diz o seguinte: ora, eu peço que vocês tenham isso a fim de que, ou seja, eu oro a Deus para que Deus dê pleno conhecimento da vontade, sabedoria e iluminação do Espírito Santo, para que isso desemboque em algumas coisas. E é isso que ele vai dizer a partir do versículo 10. Ele vai dizer a fim de. Essa expressão a fim de tem a ver com essa inferência, ou seja, olha, eu quero que vocês, depois de receberem essas coisas de Deus, vivam assim. E ele vai dizer, a fim de que vocês possam viver de modo digno do Senhor. Muito parecido com o texto de Efésios, que ele diz para que vocês possam viver de modo digno da vocação a qual foste chamados. E aqui ele diz, a fim de viveres do modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. O breve catecismo de Westminster diz na primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A expressão aqui é: nós deveremos, e a igreja de Colossos deveria viver para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra, ou seja, que as boas obras que foram preparadas para nós, como também está em Efésios capítulo 2, versículo 10, a fim de que nós pudéssemos viver nelas, pudessem ser vistas na igreja de Colossos. Ou seja, que vocês frutifiquem em toda boa obra e cresçam
no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, que vocês cada dia mais e mais possam conhecer a Deus, conhecer os seus atributos, conhecer a sua grandeza, a sua onipotência, e que isso possa refletir na vida de vocês. Mas ele não para mais aí. Eu oro também para que tudo isso possa acontecer, para que vocês sejam fortalecidos com o poder de Deus, com a glória de Deus, e que isso possa ser visto através da perseverança e longanimidade. Ou seja, que vocês permaneçam firmes. Como vocês têm conhecimento de Deus, como vocês têm sabedoria e iluminação do Espírito, vocês têm condições de permanecerem firmes, perseverantes, mesmo no meio das adversidades. E a expressão longanimidade aqui, ela está ligada a essa expressão perseverança, porque longanimidade é a ideia de um longo ânimo, ou seja, para que vocês não desanimem. A igreja de Colossos, como todas as igrejas do primeiro século e dos séculos seguintes também, foram perseguidas, passaram por lutas, passaram por intromissões de heresias das mais diversas, e os irmãos tiveram que permanecer firmes. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam cheios de conhecimento da vontade, de sabedoria e de iluminação, para que vocês possam perseverar com alegria, dando graças a Deus. Por quê? Ele vai terminar dizendo: porque ele vos fez idôneos. A ideia aqui de idôneo vocês agora estão habilitados a receberem a herança que Deus deu para vocês. Ele vos fez idôneos tem relação com vocês foram salvos pela graça, portanto agora vocês mudaram de status, vocês são filhos de Deus. Isso aconteceu com todos nós. Nós somos filhos de Deus, salvos pela graça, e nós somos idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos. Essa expressão idôneo aqui, ela significa também, ou seja, nós temos capacidade de receber e de entender a herança que nos cabe entre os filhos da luz. Essa é uma grande verdade do Evangelho. Essa é um grande trecho das Escrituras que mostram como a igreja deve ser e como nós devemos ser. Nós devemos pedir a Deus sabedoria, nós devemos pedir a Deus iluminação do Espírito Santo, pleno conhecimento da vontade de Deus, para que de fato nós possamos frutificar, para que de fato nós possamos crescer no conhecimento, para que de fato nós possamos ter perseverança, longanimidade com alegria, porque isso mostra que de fato nós somos filhos e herdeiros do Senhor. Deus abençoe você e toda a sua casa. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada um dos meus irmãos, e que nós possamos continuar firmes, sabendo que nós somos herdeiros do Senhor e que o Senhor derramou sobre nós tão grande salvação. Nós fomos salvos, fomos selados, mas ainda estamos neste mundo, temos que lutar contra o pecado, contra o mal, mas o Senhor está conosco, e a certeza da comunhão que nós temos contigo é o que nos ajuda a perseverar e a ter um ânimo longo e alegria. Abençoe assim os meus irmãos, abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, e que todos possam continuar firmes na tua presença. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família.